professor! Olá, professora! Nesse programa vamos tratar do tema alfabetização e letramento. Quando pensamos em alfabetização, logo nos vem à mente a escola. No entanto, o mundo está repleto de práticas sociais mediadas pela escrita. Na rua, no supermercado, no banco, na livraria, na banca de jornal, na biblioteca. A função de uma boa prática de alfabetização é abrir para os alunos as portas do mundo letrado. Por isso, além de ensinar as letras e os sons correspondentes, uma boa prática de alfabetização deve ensinar o aluno os diversos usos e formas da língua que existem nesse mundo, onde a escrita é um meio essencial de comunicação. Vamos ver agora algumas famílias de diversas classes sociais que mostram como a leitura de histórias funciona como uma espécie de boas-vindas ao mundo da linguagem que se escreve. John, com a idade de 3 anos e meio, ele já começou a se interessar por leitura. Então, como a gente pegava o trem, uma viagem muito longa, né? Para criança, você sabe, né? Dentro do trem começa a fazer bagunça, chorar, tudo, né? Então, para distraí-lo, eu levava gibis, revista e comecei a ler para ele. E com isso daí ele demonstrou ter bastante interesse. E ele olhava e perguntava: mamãe, o que está escrito aqui? Aí eu falava, né? E com isso daí ele foi mais memorizando, né, as palavras. A partir desse momento, ele foi aprendendo a ter mais gosto, né, pela leitura. E quando eu pensei que não, ele já estava lendo. Até fiquei admirada, porque tem as estações, são várias estações, são 20 e poucas estações, né? E ele chegava no trem e olhava e lia, né, de uma estação até a outra, do começo até o final, ele lia todas as estações. E o pessoal então ficava admirado, falava: imagina, esse menino lê, né? Eu acho que ele está decorando. Eu falei: não, não está decorando, ele realmente lê. Era admirado por amigos e inimigos e temido. Ele amava a guerra. Seus 2 filhos mais velhos, ele os educou para se tornarem homens de armas. E lá se foi o sapo dando seus pulinhos. Desde pequeno eles têm relação com os livros, né? Com a literatura, desde os livros com figuras só, e depois com histórias. O João, que é maior, tem 7 anos, a gente sempre lê para os dois, né? Lia desde pequenininho, mesmo quando eles não compreendiam, até a gente contava histórias e até um pouco além. E sempre lendo, uma coisa que a gente sempre fez era contar a história lendo. Isso, de certa forma, foi trazendo interesse para as palavras, enfim. O João, que é o maior, acabou se interessando muito lá com 5, 6 anos a começar a escrever as primeiras palavras. O Jorge, que é menor, já em função, eu acho que do João já saber ler agora, ele já tem se interessado, inclusive já escreve, já lê, já reconhece algumas palavras. Peço passagem entre os barquinhos. Na beira da praia, vejo os meus amiguinhos. Em casa, a gente muito frequentemente se dispõe a estar com eles e folhear um livro de criança, um livro infantil, comentar as figuras, ler a história para eles. E acontece, não raramente, de ao ler uma história para eles pedirem para... Acabando, no momento em que a gente acaba, eles pedem para ler de novo. E às vezes até uma terceira vez. Quer dizer, é uma coisa que tanto é parte do dia a dia por ser do nosso trabalho, como também é muito próximo das atividades que dão prazer a eles, lúdicas, né? O livro está lá presente, muito frequentemente. É um manusear o material escrito, ter a curiosidade. Então, muitas vezes vem uma foto de uma publicidade, acham interessante, querem saber do que se trata, que produto é aquele. E às vezes, quando é algo dirigido ao público infantil, eles já começam a relacionar com o mundo e até emitir opiniões. Esse aqui é feio, não gosto, esse desenho é ruim, esse aqui é bom, etc. Rafael descobriu na escola o prazer de recitar poesias e agora compartilha com sua família o que aprendeu na creche. Muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, dia.
Eu tenho 4 filhos, né? Então, sempre acostumada a ler livro de histórias infantis para ele, né? Evangélico, né? Então, o Rafael e a Rafaela foram para a creche com 2 meses, mais ou menos. E depois teve um projeto na creche, assim, de leitura. E eles trouxeram um livro, né, para cá. Então, eu comecei a contar a história para ele, né? Assim, de Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida. Andei comprando alguns livros para ele também na loja de R$1. Em Santo Amaro mesmo, eu já vendo serviço e já compro. Mas pego muito também da creche, né? Porque tem livrinho que eles se interessam lá e quando chega aqui eu conto para eles, né? Eles sim, são muito interessados, né? Então sempre que eu posso, eu tô lendo livrinhos de histórias para eles infantis e vejo que eles são muito interessados, né? Era o macaco pedindo, quero sair. A Vera respondeu, sai pelas orelhas. Não posso, não. Tem cera. Tem cera. Geralmente eu só leio à noite quando eu chego, né? Eu leio mais ou menos umas 6 horas, mais ou menos, depois que eu chego do serviço, né? Antes deles dormirem, né? Porque sempre eu tenho um tempo para eles, né? Aí, o pouquinho de tempo que eu tenho, eu sempre tô contando historinhas para eles, né? Ou brincando também com eles, né? E eles gostam muito. Leilão de Jardim, de Cecília Meireles. Nos dias de hoje, dispomos de um recurso que oferece várias possibilidades de interação com a leitura e escrita: o computador. Com ele podemos buscar informações, escrever e ler mensagens, participar de bate-papos por escrito, ler instruções, enfim, aprender procedimentos letrados. Quando as crianças, desde pequenas, têm oportunidade de participar de situações em que observam adultos escrevendo e lendo, chegam à escola com informações sobre os diferentes objetivos comunicativos da linguagem que se escreve. Logo, elas descobrem que escrever um bilhete, por exemplo, é diferente de escrever uma receita ou uma história, porque a função e o destino de cada um deles também são diferentes. O sucesso escolar está diretamente ligado às experiências de letramento das crianças. Mas o que vem a ser letramento? Vamos acompanhar agora a reunião das professoras do grupo de referência onde esse tema foi discutido. Então, uma das coisas que a gente também gostaria de discutir entre nós, né, o que se fala por letramento, que é uma coisa assim que às vezes eu falo letramento e nem sempre o outro entende do mesmo jeito, né? Será que a gente consegue estabelecer uma linguagem única do que é ser letrado, né? Que é uma linguagem que até ficou muito em moda, né? E é uma questão que a gente, assim, não tem muito claro. Eu não me proponho explicar, eu vou tentar, digamos, espalhar um pouco mais as ideias, né? Esse conceito de letramento é um conceito recente para nós no Brasil, né? Inclusive o termo foi um termo inventado recentemente. Mas, na verdade, essa é uma discussão que tem origem no fato de que, em inglês, você tem um termo, que é literacy, que sempre existiu, né? Quer dizer, os povos que falam inglês sempre tiveram um termo que é mais amplo do que a ideia de alfabetização que nós tínhamos. E isso fez com que o fato de que em português não existisse essa expressão e que todos os estudiosos da questão da aprendizagem da escrita tenham sentido falta de um conceito que fosse um pouco mais amplo do que aquele da alfabetização, que era de aprendizagem do beabá, acabou trazendo, né, para a gente a ideia de letramento. Tanto quanto a gente sabe, as pessoas da área acham, foi a Mary Cato a primeira que usou essa expressão, né? E ela foi buscar numa expressão que está em desuso, né, que era a ideia de que alguém era letrado porque era culto. A palavra letrado, em português, sempre existiu. Não se usava letramento, mas letrado, sim. E letrado estava associado à ideia de alguém educado, culto, né, que tem um conhecimento da língua. Então, Thelma, eu gostaria que você colocasse, então, agora, o que é estar alfabetizado? Então, a escola, hoje, tem que se propor não só alfabetizar, e aí eu prefiro conservar os dois sentidos separados.
Quer dizer, o de alfabetização como a capacidade de decodificar e de ler autonomamente. E o letramento como um conjunto muito mais amplo de conhecimentos que permite participar do universo letrado, né? E participar de um mundo que, ao contrário do que se imaginava há 30 anos atrás, é cada vez mais escrito. E cada vez mais se precisa ler e escrever bem para poder participar dele. Porque há 30 anos atrás havia pensadores que afirmavam categoricamente que a escrita ia morrer e que o mundo seria o mundo das imagens. Então, 30 anos depois, nós estamos vendo a internet e a escrita sendo fundamental para tudo. Não tem jeito de você viver no mundo hoje, que dirá no mundo de amanhã, sem a escrita. Existe uma competência que há um momento em que as crianças ainda não têm e que, a partir de uma certa cota de trabalho, eles adquirem, que é a capacidade de pegar um texto, olhar as letras e saber o que está escrito nelas. Isso eu prefiro continuar chamando de alfabetização, que é uma parte pequena, mas importante, de um processo muito maior, que é o processo de aprender a língua, né? De aprender, por exemplo, de aprender o que cabe à escola ensinar da língua materna, porque a família, a comunidade ensinam a falar, mas à escola cabe ensinar todos os outros usos da língua que não são do cotidiano e não são da vida familiar. Então, falar em situações públicas, escrever textos que não são textos de uso doméstico, que são textos que garantem a inserção no mundo externo à família, e aprender a língua, aprender, digamos, as pessoas chamam de norma culta, eu prefiro chamar de a língua das classes dominantes. A língua das classes dominantes é essencial ensinar para todas as crianças, porque ela é um fator poderoso de inclusão e todas as crianças têm o direito a ela. Nós não temos que ensinar as crianças a falar essa língua, mas nós temos a obrigação de ensiná-los a escrever essa língua. E escrever na maior variedade de gêneros que for possível ensinar na escola. Então, todo o trabalho que a gente tem chamado de letramento é todo esse resto que inclui a alfabetização, mas que é bem mais amplo que ela. O contato frequente com práticas de leitura possibilita que as crianças produzam oralmente a linguagem que se usa para escrever, mesmo antes de estarem alfabetizadas. Vamos acompanhar algumas dessas cenas em sala de aula. Então, hoje a gente convidou o Maternal Leão para ouvir histórias. Sabe por quê? Porque o pré-2000, eles ouvem muita história, já sabem contar um montão de histórias. E aí eles resolveram convidar vocês para conhecer as historinhas deles. Vocês gostam de história? Então tá bom, volta lá. As ovelhas subiram, Maria subiu também. Observem que Sharon, apesar de adaptar a história a partir do que conhece de memória, conserva as características da linguagem escrita. As ovelhas subiram, Maria subiu também. As ovelhas
desceram. Maria desceu também. Cadê o ratinho que estava aqui? O gato comeu. Meia dúzia de coisinha que deixa a gente feliz. Queijinho, maionese, beijinho da namorada, joaninha no nariz, esguicho, cachorro, estrelinha, abraço, bombom, uma rima que deu certo. Hoje, nessa atividade, nós podemos observar que as crianças que não leem convencionalmente, elas podem fazer esse tipo de atividade, porque é um momento que ela pode se apropriar da linguagem que se escreve. E então, Rapunzel e o príncipe casaram-se e viveram felizes para sempre. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Quem vai me contar uma bela história? Que história você quer contar pra gente, Ana? Chapeuzinho Vermelho. Então pode contar, por favor. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe pediu para ela levar uns doces para sua vovó que estava doente. Ela falou pra filha não sair do trilho que tem um lobo mau. Aí ela desobedeceu a mãe, encontrou o lobo mau e o lobo mau falou assim: onde você vai, menininha? Eu vou entregar os docinhos para minha vovó. Um caçador que estava passando por perto ouviu os barulhos e foi lá olhar. Quando chegou lá, a Chapeuzinho falou: o lobo chegou, comeu minha vovó. O caçador abriu a barriga do lobo e tirou a vovó. E o lobo tentou fugir, mas o caçador atirou nele e ele morreu. A atividade que foi desenvolvida com o meu grupo hoje foi um reconto de histórias. As crianças do meu grupo aproveitam muito esse momento, curtem, né, fazer o relato de uma história ou contar uma história que ouviram ou que leram. Então, eles recontam para os colegas e essa situação acontece com o grupo quinzenalmente. Isso fica claro, como nós pudemos ver hoje, uma das minhas alunas, a Ana, que tem uma hipótese de escrita silábico alfabético, ela mostrou o quanto ela conhece da linguagem escrita, né, ao recontar essa história. A atividade permanente de leitura em sala de aula requer planejamento. Os textos devem ser lidos pelo professor antes de serem apresentados à classe e devem ter qualidade e diversidade. É importante que se garanta na escola a presença de outros textos além das histórias infantis. É o que nos mostram a professora Florentina com um texto instrucional, a professora Valéria com um texto informativo e a professora Angélica com crônicas. Esse texto que eu vou ler ensina a jogar esse jogo dos pontinhos que vocês receberam. Jogo dos pontinhos. Para jogar, você e seu adversário deverão unir 2 pontinhos do quadro abaixo com um traço. Só vale um traço por vez. Aquele que conseguir fechar o quadradinho, traçando o 4º lado, poderá marcá-lo com a letra inicial do seu nome. Quando todos os quadradinhos estiverem tomados, ganha quem fechou a maior quantidade deles. Vocês entenderam? Eu vou tirar aqui. Bicho de fruta precisa de pouco ar. Como alguns bichos conseguem viver dentro das frutas se lá não há ar?
Apesar de existir pouco ar, os insetos mais comuns que moram dentro das frutas são larvas de moscas da família Tepiridae, como o bicho da goiaba e o da laranja. Explica o entomologista José Henrique de Guimarães, da Universidade de São Paulo. Hoje eu vou ler para vocês uma crônica. E ela se chama Serás Ministro? Esse vai ser ministro, sentenciou o pai. Logo que o garoto nasceu. E você, com esse ordenado micho de servente, tem lá poder para fazer nosso filho ministro? Duvidou a mãe. Então, só porque meu ordenado é micho, ele não pode ser ministro? A Rádio Nacional deu que Abraham Lincoln trabalhava como cortador de lenha no mato e chegou a presidente dos Estados Unidos. O uso na escola de textos que existem fora dela ajuda a criar um contexto letrado, um ambiente alfabetizador. Mas o que será ambiente alfabetizador? Uma das questões que o nosso grupo discutiu é sobre o ambiente alfabetizador. Então, colocar cartazes na parede, livros, jornais, gibis, presentes na sala de aula, se isso é ambiente alfabetizador. Você constrói na sua sala de aula um ambiente alfabetizador, não porque você pendura cartazes ou porque você tem livros ou coisas desse tipo. Você constrói um ambiente alfabetizador quando você traz para dentro da sala de aula a maior variedade possível de práticas sociais de leitura e de escrita. Um ambiente alfabetizador é uma rede de práticas sociais de leitura e escrita que, dentro da qual o alfabetizando vai se constituindo como alguém letrado. Criar um ambiente alfabetizador, um contexto letrado, parece ser um desafio para os professores. Vamos ver agora algumas situações de letramento que podem acontecer em sala de aula. Todo mundo aqui conhece uma agenda? Eu vou colocar no grupo uma agenda, cada grupo eu vou colocar uma agenda para vocês verem como que... O quê? Como é que a gente faz mesmo quando a gente quer procurar um telefone numa agenda? O que a gente faz? 4, 1, 3, 3, 8, 0. O telefone é 8, 1, 0, 1, 5, 3, 7. Pessoal, Cláudia hoje trouxe uma carta para vocês de uma amiga minha que também é professora e ela estuda de noite comigo, com a Regina. E ela escreveu um pouco do grupo dela e eu trouxe essa carta para ler para vocês hoje, tá? Ela colocou Jundiaí, que é o lugar onde ela mora, aí 1º de agosto de 2000. Querida Cláudia, tudo bem com você? E a sua família, estão todos bem? Aqui estamos todos bem. Eu continuo a dar aulas e o meu grupo de alunos deste ano também são de jovens e adultos. Alunos de 14 a 80 anos. Agora quero saber dos seus alunos. Quantos são, o que eles mais gostam de fazer, que projetos já realizaram ou pretendem realizar, quantos anos têm e qual é a série. Aguardo respostas. Beijos, Dioneia. Então, olha, esta carta que eu recebi, eu trouxe para vocês me ajudarem a responder, porque ela perguntou de como são vocês. E aí vocês podem me ajudar a escrever o que vocês gostam de fazer aqui, o que vocês já estudaram, a idade de vocês, tá bom? Então, olha, eu trouxe já aqui meu caderninho. Depois eu escrevo
direitinho, que agora tem que escrever rápido, aí a letra não fica bem legal. Depois eu escrevo direitinho, bem devagar, mando para a Dionéia, trago aqui o envelope para vocês verem, tá bom? A gente coloca no correio e aí espera outra resposta, certo? Eu começo sempre uma carta, sabe como? Escrevendo a data. Para ela saber quando a gente está escrevendo essa carta. Escrevi São Paulo, porque nós não somos de Jundiaí, né? Agora eu vou escrever que hoje é dia 11 de agosto de 2000. E vou escrever assim. Querida Dionéia. Obrigado pela sua carta. Ah, então vou escrever isso aí mesmo, Gui. Eu queria começar assim também. Eu e meu grupo gostamos muito dessa carta. Desta carta. Então, deixa eu ler como é que já está a carta. São Paulo, 11 de agosto de 2000. Querida Dionéia, obrigada pela sua carta. Eu e meu grupo gostamos muito. Perfeito? Agora, o que eu queria mesmo que vocês me ajudassem era lembrar o que a gente já estudou para eu contar para a Dionéia, porque... Do Brasil. Sobre o Brasil. Os índios e os negros. Já estudamos o projeto, né? Descobrindo o Brasil. Os negros, os índios. Que falava sobre os índios. Depois os negros. E os negros. A gente também vai estudar projeto Marcenaria de Matemática. Ah, tá. Agora começamos a estudar marcenaria em matemática, certo? Então vamos ler como é que já está ficando a nossa carta? Olha, São Paulo, 11 de agosto de 2000. Querida Dionéia, obrigada pela sua carta. Eu e meu grupo gostamos muito. O meu grupo, este ano, é de pré, que tem o nome de Pré-2000. Nós também pedimos que mande uma foto dos seus alunos para montarmos um mural. Nós logo mandaremos fotos também. Um beijo, Maria Cláudia e Pré-2000. Agora, vocês vão me ajudar a responder a carta para Cláudia, para a professora Cláudia. Como que eu começo a carta? Jundiaí. Jundiaí, que dia que é hoje? Dia 24 do 8 de 2000. Querida professora Cláudia, né? Querida professora Cláudia. Foi um prazer ter recebido a tua carta. Foi um prazer ter recebido a sua carta. Dionéia e seus alunos. Dionéia e seus alunos? Bom, agora, quem já leu o livro em casa, pode vir aqui na biblioteca e trocar por outro e em seguida anotar no papel de vocês o nome do livro. Venham vocês agora. Bruno, vem você. Pode escrever, vai lá, Dani. Nosso trabalho hoje, né, está sendo com o jornal. Vocês já pegaram os jornais, folhearam, escolheram a notícia que vocês iam, né,
ler e socializar com a classe, com os amiguinhos. E esse trabalho, como nós combinamos, seria feito em dupla. Isso. Vocês ficaram satisfeitos com a escolha que fizeram aí das notícias? Então tá bom. Agora vocês vão fazer uma leitura silenciosa junto com o coleguinha aí, para depois vocês contarem o que vocês leram. Chega, meu pai, a gente condensar as batatas. Vários Agora vamos à socialização. Cada dupla vai contar para os colegas a notícia que leu. Quem quer fazer o primeiro? Vocês? Então pode começar. Aqui fala sobre uma aposentada de 70 anos. Ela é uma senhora, no caso, né? Ela roubou a bolsa de uma professora que se chamava Célia Regina Robe Gata, né? Quando os guardas pegaram ela, eles se impressionaram por causa que o tamanho da ficha criminal dela tinha mais de 2 metros. Foi localizado O quê? na Secretaria Municipal de Saúde. Vocês, pode comentar. Hoje nós vamos falar sobre futebol. Argentino tem novo caso de violência. Atividades do cotidiano podem e devem ser aproveitadas como contexto de letramento. Vamos ver o que a professora Florentina diz a respeito disso. Um aviso que corre na escola, que alguém vem dar. Então, o professor aproveita aquele momento e passa também esse aviso para os alunos, como ele foi escrito, quem o escreveu, ou então basta ler para a classe. Um bilhete que às vezes vem da mãe, né? Ou da família, o bilhete que a professora vai mandar. Então, tudo isso faz parte do ambiente alfabetizador. Durante muito tempo, a gente avaliou que bastava colocar as crianças em situações onde elas teriam acesso aos textos, onde a gente leria textos de diferentes gêneros, onde elas pensariam sobre esses textos, e isso garantiria que elas dominassem o sistema, o código. Metade da classe, com essa imersão nesse contexto, metade se alfabetiza, metade continua tão analfabeto quanto chegou. Só oferecer, só repertoriar, só ler, só pensar sobre não garante que ele construa as questões conceituais ligadas ao sistema. O processo de letramento é a sustentação, é fundamental. Agora, há um processo de alfabetização propriamente dito que acontece dentro. E é isso o que a gente chama de alfabetização com textos, certo? Quer dizer, você usa os textos numa diversidade enorme de funções e também para aprender o sistema de escrita, tá? E é preciso ações e intervenções específicas nessa direção. O professor precisa, a cada momento, saber qual é o foco, a intenção dele, o que é que ele, naquele momento, quer que a aprendizagem, que o aprendiz trabalhe, né? Para que ele possa, inclusive, alternar situações onde o foco é, por exemplo, a textualidade ou o foco é o sistema de escrita. Para participar do mundo letrado, é preciso ler jornais, livros, tornar-se capaz de aprender coisas através da leitura. Costumávamos pensar que bastava ser capaz de decodificar para ler qualquer coisa. Hoje sabemos que não é bem assim. Para ler jornais ou outros textos de uso social, é preciso conhecer não só as letras, mas também o tipo de linguagem em que são escritos. Para compreender o que se lê, é necessário construir uma familiaridade com a linguagem escrita. Portanto, além do conhecimento sobre as letras, o professor precisa oferecer aos seus alunos a linguagem que se usa para escrever os diferentes gêneros. E isso se faz trazendo para dentro da sala de aula a diversidade textual que existe fora e lendo para eles em situações onde essa leitura faça sentido.
Até a próxima.